no ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Mariana. Na aula de hoje eu não vou usar a câmera, vocês não vão conseguir me ver, porque a minha câmera tá muito esquisita, tá muito escura, não tá legal, tá? Mas de qualquer modo, o foco não sou eu, o foco são os próprios slides, que são os nossos mapas mentais, ok? Na aula de hoje a gente vai partir da onde a gente parou na aula passada, ainda falando dos relative pronouns. Vamos lá então? Vamos! Tchau, tchau, tchau. Relative pronouns, aqui a gente vai trabalhar com when, where and whose, ok? São os últimos três que faltam. Sobre o when, então, a gente tem ali informação de que dá informação específica sobre um momento, lembrando que todos os relative pronouns, eles dão informação específica. Aí vem a diferença, né? Sobre momentos, sobre lugares, sobre pessoas, sobre coisas, né? Nesse caso, o when, ele vai ser usado para dar uma informação específica sobre um momento. Dentro do discurso, na hora da gente utilizar ele, quando a gente for traduzir... Meu Deus do céu, peraí que tá passando não sei o que é isso. Na hora que a gente for traduzir ele vai ter a tradução de aonde, onde ou quando, dependendo de como você traduzir a tua frase, tá bom? Então, calma aí. Vamos lá. Exemplos aplicados do relative pronouns usando o when. Eu já tenho a tradução da nossa frase que está em preto ali embaixo. A tradução é ontem foi quando nós decidimos terminar. Então, aqui o nosso relative pronoun, nesse caso, ele vai ser traduzido como quando e não como onde ou aonde, tá bom? Aqui não entra em questão qual é a diferença entre o onde e entre o aonde. Isso é parte de português. A gente só tem as duas formas ali porque a gente pode traduzir de qualquer uma das duas maneiras. Então eu tenho a frase Yesterday was when we decided to break up. Eu tenho então ontem foi quando nós decidimos terminar. Break up é um phrasal verb que significa terminar um relacionamento. Phrasal verb normalmente é a junção de duas palavrinhas, um verbo mais uma preposição. Um phrasal verb ele é caracterizado por saber que esse verbo aqui sozinho... Cadê meu mouse? Tá aqui. Esse verbo aqui sozinho, ele tem um significado, que é o break, que significa quebrar. Essa preposição também tem um significado sozinha, que é o up, que significa para cima. Só que como phrasal verb, ele não vai significar quebrar para cima. Ele vai significar terminar um relacionamento. Ai, meu Deus, mas não tem outra maneira de falar isso. Não, é break up mesmo. Vocês sabem que os phrasal verbs, eles são real diferença assim, entre uma pessoa que realmente fala inglês e uma pessoa que mete o louco, sabe? E tem que cuidar porque esses phrasal verbs, eles são assim, eles são bem safados, assim, na hora da gente usar eles, sabe? Se você for traduzir ao pé da letra, vai dar ruim. O caso aqui, eu tenho então aqui na minha frase, quando aconteceu o acontecido, o nosso próprio relative pronoun, indicando que foi um momento, porque when significa quando, e o que aconteceu de fato, que é nós decidimos terminar. Então, dentro do exemplo aplicado, nós temos aqui o when como relative pronoun, referindo a quê? A ontem, porque ontem foi quando nós decidimos terminar. Mais um exemplo. Fevereiro é quando nós temos carnaval no Brasil. Então, aqui eu tenho quando aconteceu, que é February, right? February is, fevereiro é, quando, nosso relative pronoun, para juntar essa informação de quando aconteceu e o que aconteceu. And when we have the carnival in Brazil. Gente, lembrando que carnaval é só no Brasil mesmo, tá? A gente até tem carnivals, que aqui é escrito com I, mas eles são uma espécie de um... sabe quando tem a festa do município aqui, daí tem a parte dos brinquedos, do parquinho, das comidas? Isso é um carnival, tá? O carnaval mais parecido, o evento mais parecido com o carnaval de verdade no Brasil, que se tem nos Estados Unidos, é chamado Mardi Gras. Ele é tipo um desfile, só que é na rua e é em New Orleans, tá? Se vocês tiverem interesse em saber sobre, é muito fantástico. Então, eu tenho aqui o meu relative pronoun,
unindo o que aconteceu ao momento. Como eu coloquei o momento antes, ele vem aqui para dar informação específica exatamente de quando isso aqui aconteceu. Então, February is when we have the carnival in Brazil. Então, fevereiro é quando nós temos o carnaval em Brasil. Quando aconteceu, o relative pronoun, que é o quando, e o que aconteceu, que é o carnaval, o que acontece, enfim, né? O próximo relative pronoun que a gente vai ter aqui é where, que se a gente traduzir ao pé da letra, significa onde também. Então, a gente tem ele para dar informação específica, mas agora sobre um lugar. E a tradução dentro do discurso vai ser que, no qual, na qual, aonde ou onde. Gente, lembrando que aqui no where tem que cuidar muito, porque como alguns lugares eles têm nome próprio, a gente tem a impressão às vezes que dá para usar com that ou com who, e não pode. Se é lugar, mesmo que tenha um nome próprio, você vai usar como where. Eu não posso confundir isso aqui, eu não posso confundir, por exemplo, integral ou colégio integral com uma pessoa, porque isso é um lugar, alright? Parece óbvio, né? E realmente é. Só que às vezes na hora de fazer uma prova, na hora de ler ou de falar, a gente acaba se confundindo e tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, tá? Exemplo, tradução. O aeroporto foi onde nós nos encontramos pela primeira vez. Se foi onde ou aonde, whatever, tanto faz aqui. O aeroporto, the airport was where we met for the first time. Então, o aeroporto foi aonde nós nos encontramos pela primeira vez. Eu tenho quando aconteceu aqui, eu tenho aonde aconteceu, que foi no aeroporto, e eu tenho o que aconteceu. Inclusive, se quando aconteceu aqui, ele não tá bom não, né? Porque aqui eu tô falando de where, então é aonde aconteceu. Então, eu tenho aonde o rolê rolou, e eu tenho o que aconteceu nesse rolê. Ficou meio... Ah, não consigo, gente. Eu tenho, agora sim, um slide de boa. Tenho o lugar, que é o aeroporto, tenho o nosso pronome relativo aqui para dar a informação específica sobre o que aconteceu. Então, eu tenho o nosso lugar, aeroporto, o nosso relative pronoun, que é o aonde, que é o where, e o que aconteceu de fato, que foi quando nós nos conhecemos pela primeira vez. Segundo exemplo, tradução eu tenho morando na Espanha, é onde eu quero estar em 10 anos. Então não interessa aqui, gente, os relative pronouns, tem uma informação sobre eles que é importante que a gente entenda para também tirar isso, eu acho que, da nossa preocupação. Tanto faz o tempo verbal. Tanto faz. Os relative pronouns, eles não são uma gramática de tempo verbal. Eles são uma gramática e ponto final. Eles não dependem de ser frases no passado, presente, futuro, future simple, future perfect, present simple, present perfect. Não interessa. Aqui, os relative pronouns, eles vão se encaixar em qualquer tempo que você falar. No caso aqui, eu tô falando do presente, mas eu tô falando de onde eu quero estar em 10 anos. Então, de novo, quando aconteceu... Desculpa, quando eu falo morando na Espanha, não é nem um quando, nem um aonde, né? Mas a Espanha em si é o aonde você quer estar. E o que aconteceu, ou o que vai acontecer, ou o que acontece, tanto faz em 10 anos, hoje ou amanhã. E para terminar, nós temos o whose. Lembrando que o whose ele talvez seja o mais complicadinho de todos, não porque ele seja difícil de fato, mas porque ele carrega muita informação junto dele, né? Então eu tenho o whose ali para entender que ele dá informação específica sobre 3 momentos. Sobre a relação entre uma pessoa e outra pessoa, sobre a relação entre uma pessoa e uma coisa, e sobre a relação entre uma coisa e outra coisa. A tradução dentro do discurso que a gente vai usar em português vai ser o cujo ou a cuja, depende de quem que vem no começo da frase, né? Mas o whose ele vai ser assunto para nossa próxima aula, a gente vai focar nele e somente nele na próxima aula para encerrar os relative pronouns, tudo bem? Gente, espero que tenha ficado claro, espero que não tenha nenhuma dúvida, mas se assim houver, hoje à tarde eu estou disponível no chat para vocês. Se tiver dúvida, quiserem conversar, qualquer coisa assim, tá bem? Se precisar voltar os vídeos, fiquem à vontade. Se precisar de qualquer coisa, a gente tá aí, tá certo, gente? Obrigada pela... Como que
Eu falo isso. Obrigado pela participação, obrigado por ter assistido. É nóis, um beijo e tchau! Até a próxima aula.